E esse é o terceiro vídeo da série Facilita Aí. Eu sou a Dani Bezerra, estarei apresentando o tema de hoje, sistema articular ou junturas. Então, espero a participação de vocês com os comentários e sugestões. E no final desse vídeo, caso vocês tenham gostado, a curtida de vocês lá, tá certo? Então, qual é o conceito de articulações ou junturas? Então, a palavra articular significa unir. Então, articulação ou junturas é a conexão entre quaisquer partes rígidas do esqueleto, sejam elas ossos ou cartilagens. E outra coisa importante, né, de entender sobre articulações. Toda articulação tem nome e classificações. Então, nome e classificações no plural, porque a gente classifica quanto ao material interposto, ou seja, ela pode ser fibrosa, cartilagínea ou sinovial. A gente classifica quanto à dinâmica, ou seja, sem movimento ela é sinartrose, com pouco movimento, anfiartrose. Lembre de anfiteatro, ou seja, um teatro com poucos espaços. Então, anfiartrose é uma articulação com pouco movimento. E as que tem muito movimento são as diartrose. Quanto à morfologia, por exemplo, a gente diz que uma sutura, que é fibrosa, ela pode ser plana. Ou que uma sinovial tem a forma condilar. E quanto aos eixos de movimento, essas valem somente para as sinoviais, ou seja, para as diartroses, aquelas que têm muito movimento. Elas podem ser monoaxial, isso a gente aprendeu lá na aula de introdução à anatomia, que eu falei sobre eixos e planos de movimento, tá? Então, volte lá na aula 1 para poder vocês entenderem esses conceitos. Então, quanto aos eixos de movimento, as articulações sinoviais, que são as diartroses, elas podem ser monoaxial, quando se movimentam utilizando o eixo só, biaxial, quando utilizam 2 movimentos, ou triaxial, quando utilizam 3 eixos de movimento. Na minha percepção, a aula de sistema articular se resume nesse slide. Se vocês aprenderem bem esse slide, vocês farão uma excelente prova de articulação. Então, nós temos as articulações, primeiro momento, classificada quanto ao material interposto, ou seja, fibrosa, cartilagínea ou sinovial. E depois, quanto às suas variações morfológicas, ou seja, as fibrosas podem ser do tipo suturas, gonfose ou cidesmose, e nas suturas nós ainda temos uma subdivisão que é de acordo com a forma, a morfologia dela, ou seja, o encontro plano, dentilhado ou serreada, escamosa quando há sobreposição de 2 peças ósseas e do tipo esquindilese. As cartilagíneas, ou elas são sincondrose ou sínfise. Qual é a diferença disso? A sincondrose, ela é puramente cartilagem hialina. E a sínfise, eu vou ter fibrocartilagem. Como que eu sei isso? Porque alguém levou lá para o microscópio e estudou isso. Lembra lá a histologia? Que estuda microscopicamente, ou seja, alguém fez esse estudo pra gente. Então, quando eu classifico como sincondrose, eu só tenho cartilagem hialina. Quando eu classifico como sínfise, significa que eu tenho fibrocartilagem. As sinoviais, de acordo com a sua forma, né, ou morfologia, ela pode ser classificada como plana, condilar, gínglimo ou dobradiça, trocoide ou pivô, selar ou esferoide, quase que não sai, esferoidal. Bom, as fibrosas,
elas são do tipo sinartrose. O que é isso? Classificação quanto à dinâmica, ou seja, sem movimentos. As cartilagíneas geralmente têm movimento que? Limitado, ou seja, são anfiartrose. E as de artrose, então, quem são as de artrose? As sinoviais. Então, a gente consegue fazer a associação entre a classificação quanto ao material interposto e a classificação de acordo com a dinâmica. Aonde eu encontro as suturas? No crânio. Aonde eu encontro as gonfoses? Na articulação dentoalveolar. E a sindesmose, a mais importante, a mais conhecida, é representada pelas membranas interósseas, que a gente encontra entre tíbia e fíbula e entre rádio e una. Sincondrose, articulação externo-costal, não invente. E sínfise, nós temos duas sínfises. A mais famosa é a sínfise púbica. E nós também temos a sínfise vertebral, representada pelos corpos das vértebras e entre elas o disco de cartilagem. Bom, então o que sobra para as sinoviais? Aonde eu tenho muito movimento. Aonde eu tenho muito movimento? Nos membros superiores e inferiores, na articulação temporomandibular. Atenção, a ATM é a única articulação móvel do crânio. O restante é tudo fibrosa, sinartrose. De novo, a ATM é a única articulação móvel do crânio. E na articulação que a gente denomina de zigoapofisária. Que palavrão é esse? É a articulação encontrada na parte posterior da coluna vertebral, ou seja, entre os processos articulares superior e inferior das vértebras próximas. Então, é uma articulação do tipo sinovial. Peraí. Então, na parte anterior, eu tenho uma sínfise. E na parte posterior da coluna vertebral, eu tenho uma articulação do tipo sinovial. Para ser mais precisa, sinovial plana. Tá claro? Então, se entender esse slide aqui, vocês vão fazer uma prova muito boa sobre junturas. Então, as suturas. No primeiro exemplo, nós temos uma sutura serriada, ou seja, o encontro entre os ossos é assim, ó, entrelaçando, ó, um se encaixando no outro, conforme fosse serras. No segundo exemplo, nós temos uma escamosa, ou seja, eu tenho uma sobreposição, estão me enxergando aqui, ó, uma sobreposição óssea. Aonde eu encontro isso? O encontro com o osso temporal. O osso temporal, a margem do osso temporal é toda escamosa, seja no encontro com parietal ou seja no encontro com esfenoide. É do tipo escamosa, é uma sobreposição. A sutura plana, ou seja, o nome já está dizendo, ó, duas superfícies planas indo de encontro um com o outro, ó, plano. E a esquindilese, eu tenho a forma de um Y, ou seja, eu encontro esquindilese na articulação do vômer com esfenoide, ou seja, a articulação vômero-esfenoidal. Então, é mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho dois elementos que se encontram em forma de Y, ó. Então, é um encaixe nesse contexto. Lembrando que as fibrosas não têm movimento, são do tipo sinartrose. Gonfose é dentoalveolar, ou seja, a raiz do dente indo de encontro ao alvéolo dentário, seja na maxila ou seja na mandíbula. E a sindesmose, que é representada pela membrana interóssea, encontrada entre rádio e una, entre tíbia e fíbula. Então, nesse caso aqui, eu trouxe tíbia e fíbula, porque eu quero destacar também aqui, ó, o ligamento tíbio-fibular distal, que também caracteriza uma sindesmose. Então, eu tenho duas sindesmoses aqui. Uma representada pela membrana interóssea e a outra representada pelo ligamento tíbio-fibular. As cartilagíneas, a gente tem a sicondrose, aqui no caso a externo-costal,
E as sínfises, a sínfise mais famosa é a sínfise púbica, que é aqui, ó, entre os ossos do púbis direito e esquerdo, os ossos do quadril direito e esquerdo, nós temos um disco de cartilagem, de fibrocartilagem. E a sínfise vertebral, que fica anteriormente, ó, eu tenho aqui um disco também de fibrocartilagem entre um corpo de uma vértebra e outra. Para falar das sinoviais, eu preciso mostrar as estruturas que caracterizam uma articulação sinovial. Porque é o seguinte agora, eu preciso manter os elementos ósseos próximos, porém permitir que ele tenha muito movimento. Então, para isso, eu preciso de ligamentos, né? Vou precisar proteger a superfície dos ossos, porque os ossos são estruturas rígidas e porosas, então se elas ficarem atritando, vão esfarelar. Então, eu preciso de vários elementos. Então, um desses elementos é a cápsula articular. Então, a cápsula articular, ela vai envolvendo toda a parte externa da articulação. Nós vamos ter por dentro dessa cápsula articular uma membrana chamada membrana sinovial. É essa membrana que vai produzir o líquido que dá o nome à articulação. O nome desse líquido se chama líquido sinovial ou sinóvia. Esse líquido lubrifica a articulação e nutre a cartilagem de superfície, que é outro elemento muito importante da articulação sinovial, porque ele vai proteger as extremidades dos ossos para que não haja atrito entre um osso e outro. Então, aqui eu tenho cartilagem de superfície, que é nutrida e lubrificada pela sinóvia, que é o líquido produzido pela membrana sinovial. E algumas das articulações sinoviais ainda vão possuir proteções extras para reduzir impacto. Nesse caso aqui, a gente tem a representação de um disco. Quando ele é inteiro e circular, eu chamo de disco. Quando ele tem a forma de meia-lua, eu chamo de menisco. Então, por exemplo, no joelho, nós temos dois meniscos. O menisco medial e o menisco lateral, que são duas dessas estruturas de cartilagem que vai dar ali uma proteção, conferir uma proteção extra, amortecendo impacto. Outro local legal, assim, pra gente estudar lá no Atlas a presença de disco, é na articulação temporomandibular. Dê uma olhadinha lá no Atlas de vocês ou em imagem da internet, representando uma articulação temporomandibular, onde conste um disco. Recapitulando, conceito de articulação sinovial. Então, a articulação sinovial, elas vão permitir grande mobilidade, ou seja, quanto à dinâmica, ela é uma diartrose. O elemento que se interpõe é a sinóvia, ou líquido sinovial, e por conta desse líquido é que a articulação recebe esse nome. E quanto à sua forma, ela vai ter várias classificações, ou melhor, 6, né? Quais são essas 6? Quando ela tem a forma de uma esfera, esferoide. Meia esfera, côndilo. Vou ter a forma também de um pivô, também conhecida como trocoide. Celar, lembra uma sela de cavalo, ou seja, ali ó, montado em uma sela. Gínglimo ou dobradiça, ou quando o encontro são de duas superfícies planas que só deslizam uma sobre a outra. Aonde eu encontro articulação do tipo esferoide? A do ombro e a do quadril, ou seja, glênum humeral e coxo femoral. Aonde eu encontro do tipo condilar? A ATM, ou seja, articulação temporomandibular, é uma articulação do tipo condilar. A articulação também radiocárpica, ela também é do tipo condilar. A articulação celular mais famosa é a carpo-metacárpica do primeiro dedo, ou seja, do nosso polegar. Ela que permite o movimento de
oposição e reposicionamento do nosso polegar. Um exemplo de trocóide ou pivô é a articulação entre rádio e una proximal. Rádio, unar, proximal. A distal também é. Trocóide ou pivô. Ah, outro exemplo de trocóide ou pivô é atlantoaxial medial, tá? Que permite o giro da nossa cabeça em relação ao pescoço de 180 graus. Gínglimo ou dobradiça. Articulação do nosso cotovelo. Ou seja, húmero unar. Outro gínglimo bem famoso é a interfalangianas, tanto a proximal quanto a distal. Ou seja, elas se movimentam só em um eixo, né? Então, são gínglimos. E a articulação plana, a zigoapofisária, aquela que a gente encontra lá na parte posterior da coluna vertebral, entre os processos articulares superior e inferior das vértebras, é do tipo sinovial plana, ou seja, elas deslizam entre elas. Um outro exemplo de articulação sinovial plana é intercarpais e intertarsais, ou seja, entre os ossos do carpo e entre os ossos do tarso. Lembra lá dos eixos de movimento, que eu falei que seria importante aqui? Então, quando uma articulação sinovial se move utilizando só um eixo de movimento, eu digo que ela é monoaxial. Quando ela utiliza 2 eixos, biaxial. E quando ela usa 3 eixos, triaxial ou poliaxial. Então, um exemplo de triaxial e poliaxial, a articulação temporomandibular, articulação glenohumeral do ombro e articulação coxo-femoral. Articulação monoaxial, as dobradiças, os gínglimos, ou seja, interfalangiana, a do cotovelo, são do tipo gínglimo dobradiça, elas são monoaxiais. As condilares geralmente são biaxiais. Então, a articulação radiocárpica, a articulação metacarpofalangiana, ou seja, que permite que eu faça com o meu dedo flexão e extensão, abdução e adução. Ah, outra coisa, quando eu tenho utilizo no mínimo 2 eixos de movimento, eu sou capaz de fazer uma circundação. Então, dê uma pesquisada aí no que é uma circundação quando eu tô falando de movimentos, tá certo? Então, novamente, classificação quanto ao eixo de movimento, eu só uso para as articulações do tipo sinovial. Então, aqui no primeiro esquema tem o eixo látero-lateral, no segundo eu tenho o eixo antero-posterior e aqui o eixo longitudinal. E em relação aos objetivos do tema sistema articular, ao final da aula o estudante deverá ser capaz de definir o que é uma articulação, classificar as articulações de acordo com a natureza dos elementos que se interpõem às peças ósseas, ou seja, fibrosa, cartilaginosa ou sinovial, classificar as articulações de acordo com as características morfológicas, ou seja, de acordo com a forma. Citar exemplos de articulações fibrosa, cartilagíneas e sinoviais. Citar característica de uma articulação sinovial, ou seja, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, cartilagem de superfície, discos ou meniscos. Compreender as realizações, ou seja, nos seus planos e eixos, dos movimentos angulares, circulares e especiais. Identificar a cartilagem articular, discos articulares, meniscos, cápsula articular e ligamentos. Assim como identificar a membrana interóssea, rádio unar e a tíbio fibular. Então, galera, é o que eu tinha para falar sobre esse sistema. Se vocês gostaram dessa atividade, então curta e compartilhe. Mas, independente de qualquer coisa, eu preciso muito dos comentários de vocês, das sugestões de vocês, para poder a gente estar melhorando aqui o material do nosso canal, tá certo? Então, fique bem e bons estudos!